Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde e bem-estar, hoje nós vamos conversar com a psicanalista Maralise Galdino. A Maralise, ela é psicanalista, ela é pós-graduanda em transtornos alimentares e terapeuta integrativa. E o nosso tema de hoje é lidando com as imperfeições. Seja muito bem-vinda, Maralise. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço muito pelo convite. Eu tenho certeza que vai abrilhantar o programa de hoje. Tomara, principalmente falando de um tema tão importante como esse, certeza. né? Lidando com as nossas imperfeições. Com certeza. Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos. Maralise, por que é comum as mulheres ter dificuldade em aceitar as suas imperfeições? Eu acho que isso é uma pergunta que ela envolve tanto a questão familiar, né, que a gente tem aí padrões que são repetidos, quanto por uma questão social mesmo, né, a cobrança externa, ainda mais hoje que a gente vive aí toda uma questão das redes sociais que nos trazem, né, aí uma imagem de perfeição que não existe, né? Sim. Então eu acho que principalmente a mulher, por uma questão social, né, e histórica, nós temos toda essa pressão para cima da gente, que é isso de estarmos sempre impecáveis, né, de termos que ser não podemos realmente expor as nossas imperfeições, os nossos defeitos, né, que são normais. Mas a gente vive com isso, assim, é cultural, né? E ainda lançaram o filme da Barbie, que nós devemos ser lindas, perfeitas, magras e loiras. Como lidar com nós isso? Nascemos com a Barbie, né? Ela é de 1950, sendo magra, 49. Exatamente. Nós viemos aí, geração nossa, Barbie, de ter ela como referência. Né? E, Maralise, quais são as consequências negativas de não aceitar as próprias imperfeições para a saúde das mulheres? Então, essa dificuldade de aceitação, ela é pode dizer que ela é a porta de entrada, né, para muitos outros problemas que a gente vivencia. Sim. Nós, por exemplo, quando a mulher vai ser mãe, né, e aí a gente lida com essa transformação do corpo, né, se a gente não lida com isso de uma forma natural, que é o que realmente todas nós passamos, né, isso gera aí uma depressão pós-parto, né, gera uma depressão depois que ela continua, né, na pessoa, e se ela realmente não consegue lidar com essa transformação natural, se ela não consegue mudar com aquilo que realmente não volta, né, e realmente assim, essa dificuldade de lidar com a nossa própria imagem, ela é o que mais desencadeia transtornos, né, tanto o transtorno alimentar, que ou a pessoa não come nada ou ela come muito, né, o transtorno que a gente chama aí, né, de transtorno depressivo maior, que é essa dificuldade da gente ver algo de bom, né, em pequenas coisas na gente e na nossa rotina, né. Então, infelizmente, a forma que a gente se vê, né, ela tem muito a ver com a forma que a gente vê o outro, né. Sim. E quais são, eu gostaria que você citasse algumas estratégias que as mulheres podem adotar para começar a aceitar essas imperfeições? Então, eu acho que sempre a gente tem que buscar dentro da nossa limitação, né? Eu acho que um trabalho terapêutico, né, ele é essencial, porque a gente não consegue lidar conosco de uma forma sincera se a gente não põe para fora os nossos monstros, né? Então, isso que a gente tem de estratégia, acho que a terapia é uma das maiores ferramentas para a gente ter esse trabalho de autoaceitação, né? Se responsabilizar pela mudança e não projetar no outro ou em alguma coisa, né, essa capacidade da gente de mudar. Sim. E tem gente, por exemplo, que tem muito gatilho, né, de pânico, de síndrome do pânico e tal, pela questão da internet. E aí vê realmente uma vida perfeita, longe dali, e aquilo ali gera nela sempre uma frustração, e aí gera um gatilho, gera o pânico. E a gente, inclusive, indica muitas vezes que as pessoas realmente, assim,
evitem em algumas pessoas, deixem de seguir algumas pessoas, né? Comecem a seguir coisas que edifiquem, né? Que consigam elevar realmente ali a energia da pessoa para evitar um gatilho, né, de comparação. Então, acho que sempre a solução é esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade por essa saúde mental, né? Que a gente tem que buscar isso, não pelo outro apenas, né? Principalmente por nós. É o mais importante. Eu acredito que a saúde mental é a mais importante que existe. Muito. Porque com ela você consegue lidar com as outras coisas que estão por vir. Exatamente. Né? E você falou sobre mídia. Como a sociedade, a mídia, elas contribuem para essa pressão sobre as mulheres para elas serem perfeitas? Acho que é isso, a gente não vê, por exemplo, né, a mídia tratando, hoje em dia até que melhorou muito, né, a gente vê sim esses assuntos mais polêmicos, né, e esse tipo de abordagem em muitos locais, por exemplo, alguns veículos têm tratado disso. Mas, de qualquer forma, é massacrante, né, a imagem perfeita. Sim. Você não dá de cara com o imperfeito diariamente, né? A gente só vê isso, assim, delas estarem realmente muito bonitas, delas estarem muito arrumadas, as próprias propagandas que aparecem, você não tem acesso, né, fala assim, visual, a nada que nos leva a refletir. Não tem nada por trás, você não está vendo o que está acontecendo na casa daquela pessoa ali. Porque, veja bem, você trabalha, você tem filhos, você cuida da sua casa, e às vezes não dá para você ficar cheirosa, linda, perfeita o tempo todo. Não. Eu falo muito não isso assim. Não dá, não. Você me vê no mundo do Peter Pan, gente. Eu vou te falar de hoje, da minha situação hoje, assim. Eu falei, gente, eu precisava pelo menos arrumar, passar alguma coisa assim na cara, né, pra ir, porque eu falo. E a rotina, na hora que você vê, fala, meu pesada. Deus, será que vai dar tempo de fazer isso? Mas eu vim e falei, gente, se não der tempo de arrumar, eu vou desse jeito mesmo. Eu vou, eu tenho que ir, é um compromisso e eu vou, né? Não que eu estava mal arrumada, assim, eu queria arrumar, melhor, maquiar, a gente tem que ter isso, né? E muitas vezes é um sofrimento, né? Sim. Para outras pessoas. E aquilo ali vira um transtorno diariamente. Dá uma ansiedade, um embrulho no estômago. Exatamente. Você não se sente segura se por fora você não estiver gerando uma expectativa sua, né? Assim, geralmente é projetando no outro, né? O que o outro está pensando, o que o outro vai falar. Então a gente vive essa pressão muito grande do olhar do outro para a gente, né? Isso. E é uma luta. Porque um segundinho, milimetricamente, que você se atrasa, já vira uma bagunça a sua vida. Não dá para ficar perfeito o tempo todo, não. E existe uma diferença entre a forma como os homens e as mulheres lidam com as suas imperfeições? Muito, muito grande. A depressão, por exemplo, assim, né? O disparate de diagnósticos em homens e mulheres, ela é imensa. Primeiro que eles têm uma capacidade de racionalizar muito maior do que a gente. Né? A gente leva muito mais pelo lado emotivo muitos acontecimentos e eles são mais racionais. Ainda, por mais que evoluímos, a rotina da mulher, ela ainda é mais desgastante que a do homem em relação a essa cobrança, tanto na questão física quanto na rotina, né, de filho e casa e trabalho, a forma que a gente consegue lidar com isso tudo, nem sempre a gente sai ganhando. Né? E eles têm, assim, até uma questão cultural mesmo, né, de que o corpo do homem não é um corpo visto como um objeto de desejo. Né? A mulher ela é muito mais estigmatizada por isso. Isso. Então, e isso persegue. Como ele é mais racional, ele consegue diluir melhor, pensar, racionalizar melhor sobre aquela situação e falar, não, e você vê, né, a cobrança, assim, a forma que o corpo é exposto, vamos falar na televisão, né, do homem, ele nem sempre precisa de estar de sunga. Exatamente. Isso não é algo que é atrativo, que chama. E o da mulher já chama, já vende. Né? Então, tem algumas coisas que a gente ainda mudou. Você vê que eles têm se preocupado mais, né,
com o físico também, tem se nós cuidado temos, mais. Nós temos aí os metrosexuais, né, que tem se cuidado mais, mas ainda mas assim é mais difícil. E quais são os principais obstáculos, Marais, que as mulheres enfrentam ao tentar aceitar suas imperfeições? Os maiores obstáculos de aceitar a consciência. É o bloqueio interno da cabeça. A cabeça. É de racionalizar. O que viveu, né? A experiência de cada uma. Então, eu falo muito isso. A infância é um terreno que a gente pisa o resto da vida. E tudo que a gente carrega no nosso DNA e no nosso inconsciente, isso tudo contribui ou não para que a gente lide com os nossos desafios, né? Então, eu acho que é esse. O desafio nosso é a consciência. Então, são um monte de coisinhas que nós vamos fazendo, várias ações que vai moldar a nossa consciência para boa ou para ruim. Ou para ruim. A forma que a gente lida com tudo que nos aparece. Tem gente que tem mais facilidade de lidar com o luto, mas é por experiência, por vivência, né? A forma que o luto foi introduzido na vida da pessoa. E a estética é a mesma coisa, né? A imperfeição, a forma que isso foi cobrado da mãe, do pai, a forma que a mãe via o corpo da mulher conta muito. A mãe é um pilar muito importante em como a gente se vê. E como a gente vê ela, né? A forma que ela lidou com aquilo, tanto no corpo, quanto como ela lidou com a sua própria autoestima. Como que ela foi criado isso na gente, né? Esse é o maior desafio, com certeza. E como a autoestima das mulheres é afetada quando elas não conseguem aceitar as suas imperfeições? Ela é 100% afetada, porque a forma que a pessoa se vê, e se ela se vê de uma forma muito imperfeita, né, ou se ela pega uma pinta e aquela pinta vira o motivo de todo um estrago na vida dela, né? Eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com a forma que a gente se vê. A gente tem muito cuidado com o que fala com o outro, mas não tem cuidado com o que fala com a gente, né? Mentalmente, assim. Os pensamentos que a gente tem sobre nós. Né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Com a gente. Sim, amar do jeito que nós então, somos. Se você não consegue, nem isso eu falo sobre a autoestima, assim, né? Porque tem gente que parece ter uma autoestima muito elevada, ser muito segura, mas por trás não é nada daquilo. Então, um caquinho por dentro, né? Se sente insegura, se sente, né? Se vê de uma forma muito inferior. E você acredita que ela pode se isolar? Sim, com certeza. Dependendo da situação? Sim. Que ela se coloca ali, muito. Aí se isola e entra nessa fase de depressão. A obesidade é uma forma, né? Que a pessoa realmente se esconde, se isola. Ela tem dificuldade de ir em eventos, né? De passar na catraca de um ônibus, sentar numa cadeira que acaiba. Mesmo quando a pessoa não é tão obesa, aquilo ali para ela já se tornou algo tão um fardo dela que ela prefere não ir. Mesmo que ela perca alguns quilos e está num processo, ela realmente já acostumou a se esconder, né? E eles falam, psicanaliticamente, a obesidade é uma forma realmente da pessoa se esconder. A pessoa come para se esconder, porque se ela estiver magra, ela tem que aparecer. E se ela estiver gorda, ela pode se esconder. Maralice, muito obrigada. Eu te agradeço. Você abrilhantou muito o programa de hoje com dicas maravilhosas para os nossos telespectadores. Nós te agradecemos de todo o coração e eu quero te convidar de novo para vir aqui, para falarmos mais. Acredito que tem muito mais coisas para falarmos aí. Temos. Com certeza. Isso mesmo. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a Maralice deixamos para você um abraço. Até o próximo programa, até semana que vem. Um beijo, até lá. Fique com Deus.